Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue para mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato e quer que eu conte, leia aqui no canal, me mande no e-mail no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? E vamos à história a quem interessa. A morte vestida de criança. Pois bem, dois irmãos, Paula e Matheus, se mudaram para uma outra cidade, para uma outra casa, outra vizinhança, tudo novo. Chegando lá, era um lugar normal, né? Eles ficavam ali e tal, moravam com os pais, etc. E eles eram adolescentes. Então, o irmão era um ano mais velho do que a irmã. Então, um tinha 17 e o outro tinha 18. Então, tudo bem, até aí tranquilo. E eles estavam bem felizes que tinha acabado de se mudar e tal, a casa era maior, uma vizinhança bem legal, enfim, os dias iam se passando, eles iam se acostumando com tudo ali. Só que toda vez quando eles iam pra escola, eles viram que tinha uma casa bem afastada dali, sabe, do caminho da escola. Que era uma casa grande, que dava pra aparecer, só que já parecia que estava abandonada há muito tempo. O mato já tinha ali consumido, a casa tava um pouco, parece, podre, né? Então, tipo assim, tava muito tempo ali, tava abandonada. Isso deu uma vontade muito grande deles ir lá, né, nessa casa, né? Só que muitas pessoas diziam pra não irem lá, porque essa casa não era uma casa de pessoas do bem. Aquela casa morava pessoas ali que mexiam com coisa errada, coisas malignas e etc. E no fim das contas, todos eles sumiram ali de repente. Então, era melhor eles não irem pra lá e sim evitar, né? Até porque estava abandonado ali muito tempo, ninguém mexia nem nada. E era melhor assim. Só que eles entre si ficavam ali conversando, curioso, falaram até com o pessoal da escola e tal, e muitos diziam a mesma coisa. Que eles sabiam que tinha uma lenda, uma história por trás daquela casa, que moravam pessoas ruins e e que era bom não ir pra lá, né? E eles nunca iam, até porque não tinha nada de interessante, só era uma casa abandonada com um monte de mato entrando dentro da casa e etc. Só que os irmãos, eles estavam muito interessados em ir pra essa casa. E um certo dia deu muita vontade deles ir, e eles decidiram, né, eles mesmos ir por conta própria. Até porque não ia acontecer nada, era uma casa abandonada, eles saíssem de noite e desse só uma olhadinha e voltasse, não ia acontecer nada, né? E nisso eles fizeram. Numa certa noite, né, eles esperaram os pais deles dormirem, pegaram uma lanterna e foram para essa bendita casa. Como ali era perto, né? Então eles foram andando mesmo. Era caminho da escola. Então eles entram na casa. Quando eles olham, eles veem que a casa é bem grande, sabe? Era uma casa assim, bem casa mesmo, bem grande, quase uma mansão, vamos dizer. Então era uma casa assim bem conservada, assim, por dentro estava bem conservado, por fora estava desmoronando. E tinha muitas coisas interessantes ali da casa, porque, tipo, a casa tava empoeirada e tal, mas as coisas estavam ali. Tipo, ninguém tinha se mudado, ou alguém tinha invadido a casa, roubado os itens, as coisas estavam ali, sofá, televisão antiga, sabe? Coisas antigas estavam ali que era dos donos, né? De quem é que seja, dos donos ali. E nisso eles começaram a andar pela casa, vasculhar, dar uma olhada. E eles começaram a escutar uma cantoria, como se uma criança estivesse cantando uma canção pela casa, e eles começaram a ir aonde estava essa canção, uma voz de uma criança. E eles começaram a procurar, né, conforme a melodia. Então, ao chegar lá, eles simplesmente acharam uma criança sentada de costa para eles, brincando com uma boneca. Então, era uma criança que estava sentada de costa com um vestidinho branco, parece bem antigo. E nisso eles sentiram muito medo, porque não tinha ninguém morando na casa. Como que uma criança tava ali naquele horário, tarde da noite, né? Então eles ficaram assim, e aí, você vai falar? Fala com a criança, não fala? Vamos embora? E aí eles tentam chamar a criança. Pergunta se tá tudo bem, cadê os pais da criança, o que ela tava fazendo ali na casa. Nisso, a criança que estava cantando, ela para de cantar e fica 1 minuto em silêncio. E eles ficam ali tentando saber o que está acontecendo. Quando de repente essa criança gira o pescoço. Tipo assim, gira a cabeça, sabe? Toda. O corpo continua do jeito que tá. E olha pra eles e dá uma risada de criança, sabe? E quando eles vê, a criança parece que ela está mudando a fisionomia do rosto. Eles começam a ter muito medo mesmo. E eles saem dali correndo. Só que nisso, eles veem que a criança se levanta, o corpo gira e a boneca que estava na mão da criança cai. De repente cai e faz um barulho imenso, um estrondo,
sabe? E eles percebem que aquela criança estava se transformando em alguma coisa que não era necessariamente uma criança. Eles começam a ter muito medo e saem correndo dali. Nisso, eles sentem um ambiente muito pesado, eles não conseguem encontrar a saída e parece que tem uma névoa, alguma coisa dentro da casa que tá fazendo eles se perderem. Nisso, os dois, né, a menina vai para um lado, o menino vai para o outro e eles não sabem onde que eles estão, porque tem uma névoa dentro da casa, então eles não sabem. Nisso, eles ficam gritando um pro outro para saber onde que eles estão, a localização, né? Para tentar se eles se encontrar, mas eles tentam e não conseguem. Eles tentam procurar, até que depois de muito tempo, eles conseguem se encontrar. E eles começam a orar, sabe? Eles começam a orar, para poder aquilo ali acabar, aquela situação se destruir. E nisso, parece que eles vão encontrando a saída, é quando eles veem a porta, e eles saem correndo imediatamente dali. Nisso, eles nunca mais vão na casa, só que depois eles ficam tendo sonhos e pesadelos. E depois de um mês, a menina começa a adoecer de uma doença que vai no médico e o médico não sabe o que ela tem. Passa os remédios, só que não resolve, sabe? E parece que aos poucos ela tá sendo consumida por alguma coisa. Aos poucos, a alma dela, ou alguma coisa assim dela tá sendo roubada, tá sendo tirada. E depois de um tempo, ela acaba falecendo. O menino também começa a sentir várias coisas acontecendo com ele, sabe? Ele fica muito doente, muito debilitado. E os pais nem sabem o que poderia ser aquilo ali, sabe? E é quando o menino conta pros pais o que aconteceu, o que ele viu e etc, sabe? Pra ver se tem alguma coisa que pode ser feito. E nisso os pais vão imediatamente, como eles eram da igreja, eles vão pra igreja e pedem e tudo. E o menino acaba sendo curado, sabe? O menino acaba sendo curado com aquilo tudo. E depois disso, eles nunca mais se atrevem a ir para aquela bendita casa. E eles até se mudam, porque simplesmente depois que a filha, né, deles morreu, aquilo ali ficou uma situação muito complicada de continuar ali e ficar lembrando da situação toda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.